Eu tenho um, então é uma raça que a gente sabe que tem muito problema, mas que a gente está aqui para tentar solucionar da melhor maneira possível. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês essa parte desses problemas que esses nossos pacientes braquicefálicos eles acabam tendo na rotina e o como que a gente vai lidar muitas vezes falando até no calor, tá? Então, pessoal, eu sou formada pela Universidade Paulista, a Unip, tá? Eu me formei em 2015, então eu tenho aí quase 9 anos de formação. Eu sou pós-graduada pela Anhembi Morumbi em cardiologia, tá? Veterinária de pequenos animais. Sou pós-graduanda em clínica médica e em docência do ensino superior. Eu atuo na vivência, tá? Eu tenho um consultório veterinário, eu atendo cães e gatos, como clínica geral, e também eu leciono na Uninove, tá? Então, eu também acabo sendo professora, eu sei que tem uma parte dos meus alunos assistindo, então isso daí é um pouquinho sobre mim, e espero agregar aí um pouco no conhecimento de vocês sobre os nossos focinhos achatados. Pessoal, então antes de a gente falar da intermação, né, que seria o braquicefálico versus o calor propriamente dito, eu acho que é muito válido nós sabermos sobre a síndrome braquicefálica. Não sei se a maioria que hoje está assistindo acaba sendo aluno ou se tem algum profissional, mas principalmente os alunos, tá? Vocês vão ser aí futuros médicos veterinários. E vai vir muito tutor para vocês para perguntar, né, o porquê que a raça do focinho achatado, os braques em geral, eles têm tanto problema no calor, né? Então é aí que entra o nosso conhecimento técnico para poder explicar para ele de uma maneira obviamente mais fácil quais são as alterações que esses animais têm no trato respiratório que faz com que ele tenha essa intolerância ao calor, tá? Que nada mais é do que a gente chama de síndrome braquicefálica. Então, vai ser as alterações que esses animais eles têm nas vias respiratórias superiores, tá? Então, aqui eu deixei até um exemplo de um bulldog francês, tá? Nessa foto a gente pode ver aqui nesse círculo vermelhinho uma estenose de narina, que a gente vai falar mais à frente, mas isso se a gente pegar os braquicefálicos, pugs, shih tzus, bulldog francês, inglês, uma boa porcentagem tem, tá? Então, a gente precisa lembrar que a síndrome braquicefálica, ela é uma má formação congênita que esses animais vão nascer, tá? Então, muitos pacientes, vocês vão ver que é o que eu vou falar durante a aula de hoje, que é muitos casos cirúrgicos que a gente precisa indicar, tá? Para que esse animal ele tenha uma qualidade de vida muito melhor do que se a gente não fazer essa intervenção aí durante a vida desse nosso paciente, tá? Então, a síndrome braquicefálica nada mais é do que essas alterações congênitas que esses animais vão ter. É uma síndrome que a gente considera obstrutiva, tá? Então, é uma síndrome obstrutiva respiratória. Então, esses animais, de fato, eles não vão conseguir respirar direito, eles não vão conseguir fazer essa troca de calor, onde a gente vê vários problemas aí na nossa rotina, e vocês também vão atender muitos animais, tá? Vamos colocar aí, por exemplo, como teve aqui em São Paulo, pessoal, o calor que a gente teve esses dias. Então, a casuística de animais braquicefálicos dando a entrada em atendimento foi muito grande, tá? Então, para eles, o calor, ainda mais dos últimas semanas, é algo que é muito, muito ruim, tá? Da gente até mensurar para eles, ok? Então, o que hoje eu tenho para trazer para vocês é conscientizar vocês veterinários ou futuros médicos veterinários a investigar os problemas nessas raças,
tá? E conseguir intervir nesses problemas para dar uma melhor qualidade de vida para eles, tá? E, consequentemente, para o tutor, porque tem tutor que sofre junto com o animal, tá? Quem tem braquicefálica em casa, pessoal, sabe do que eu estou falando. São animais que ficam ofegantes, são animais que ficam com aquela respiração ruidosa, tá? Então, para muitos tutores, isso dá uma angústia. Então, quando faz essa intervenção aí para melhorar a qualidade de vida desse paciente, a qualidade respiratória, a gente melhora a qualidade até do próprio tutor, tá? Então, pessoal, vamos lá. Raças que a gente vê mais acometendo a síndrome. São essas bonitinhas aí que a gente vê na nossa rotina, então, Shih Tzu, Pequinês hoje é uma raça que ela saiu, vamos dizer, um pouco de moda, né? Então, não é uma raça que nós vemos tanto na rotina, mas é uma raça braquicefálica. A gente tem os bulldogs francês, inglês, que é muito comum. O francês, então, hoje é moda, a gente vê o tempo inteiro, tá? O Boston Terrier, que parece o bulldog francês, só que ele é mais compridinho, mais alto, e tem a orelha mais pontuda, tá? O Boxer, então é uma raça também que a gente vê essas alterações respiratórias. O Cavalier, tá? Cavalier é uma raça também que vem crescendo aí com o passar dos anos. Então, as nossas raças, em geral, que tem o focinho achatado. E lembrem, não é só cão, tá? A gente tem felinos também. Um braquicefálico que é bem comum de a gente atender na rotina, de vocês verem, é o persa, tá? Então, lembrem que gatos também têm focinho achatado. O persa é uma raça aí que é muito comum na nossa rotina. E sim, eles também têm intolerância ao calor, tá? Então, não esqueçam dos felinos, tá? A gente fica muito focado em raças de cães, mas a gente esquece que gato também tem a raça que é braquicefálica, e ele também vai sofrer com esse calor, tá? Bom, normalmente, pessoal, essa síndrome braquicefálica, a gente começa já a reconhecer os sinais clínicos, essas alterações que eles vão apresentando para a gente, quando eles são jovens. Então, ali em torno dos seus 2 anos de vida, 3 anos de vida, tá? Porém, dependendo da alteração genética e anatômica que esse paciente tem, né, desse defeito congênito, tem animais que a gente consegue diagnosticar já com meses de vida. Tem animais que começam a passar mal, às vezes a terem síncopes, com meses de vida, tá? E daí, quando a gente fala de síncope, do desmaio propriamente dito, a gente pensa, por exemplo, em doenças cardíacas, né, que alteram o ritmo cardíaco, e muitas vezes não tem nenhuma correlação. Muitas vezes são animais que ele tem, por exemplo, uma estenose de narina tão acentuada, tem um prolongamento de palato tão acentuado que esse animal ele pode, às vezes, não conseguir respirar direito e acabar desmaiando por isso, tá? Então, a gente pode ver também filhotes já manifestando clínica da síndrome braquicefálica muito novinho, tá? Então, pessoal, vamos lembrar de uma coisa antes de começar a entrar nas alterações de fato, tá? Por que essas nossas raças braquicefálicas, elas estão cada vez piores? Então, parece uma coisa meio banal de falar, que todo mundo sabe, mas é algo que nós veterinários precisamos relembrar de uma maneira frequente, tá? Que é devido a essa seleção genética que esses animais têm, tá? Infelizmente, a gente sabe que animais que nascem com alterações congênitas não deveriam ser reproduzidos, que não é o que aconteceu no caso dos braques, tá? Nasceram um pai e uma mãe que veio com uma alteração ali de má formação em sistemas respiratórios, de vias respiratórias, e as pessoas começaram o quê? A procriar, a fazer a cruza. E cada vez mais essa seleção genética, ao invés de ser benéfica, ou seja,
de ter sido feito para esse animal respirar melhor, então tentar melhorar a parte genética, não. A gente cada vez mais está vendo uma seleção genética errônea, uma seleção genética ruim, tá? Por isso que vocês vão atender muitas vezes, exemplo que eu posso dar para vocês, que é bem comum das vezes a gente ver shih tzus, que a gente olha o focinho desse animal e a narina dele não tem nada de abertura, tá? É tão estenosada aquele focinho que, assim, o animal, ele ronca. Então, ele faz um ruído respiratório acordado, tá? Então, a gente precisa conscientizar. O ideal seria o quê? Não compre. Não compre, tá? Então, é algo que a gente acaba tentando conscientizar os tutores, mas a gente sabe que isso na prática acaba não funcionando direito e a seleção genética errônea acaba acontecendo de maneira aí exacerbada, tá? Então, é algo que a gente precisa tomar cuidado, tá? Principalmente que os braquicefálicos são raças que vieram com moda, né? Então, hoje a gente vê uma maior parte aí de animais, seja na rua, em, sei lá, em pet shop, em shopping, que são braquicefálicos, né? Então, a gente sabe que é uma seleção genética que vai se perpetuar aí por muitos anos de uma maneira errônea, infelizmente, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, tá? Aqui é a definição da síndrome braquicefálica. É uma afecção congênita, então é um conjunto aí de alterações que esse animal tem ao nascer, tá? Então, a gente tem essa seleção genética de maneira errônea, que faz com que esses animais nasçam com essas alterações respiratórias, tá? E, consequentemente, eu vou falar um pouquinho, por exemplo, as alterações primárias que a gente acaba tendo, então, prolongamento de palato mole, estenose de narina. Então, são algumas alterações primárias que esses animais nascem, e, em consequência desse esforço respiratório, esses animais podem começar a ter alterações secundárias, tá? Isso a gente vai falar um pouco mais à frente, mas é para vocês começarem a entender a problemática de muitas vezes a gente não intervir aí no início de vida desse nosso paciente. Bom, pessoal, aqui é o tipo de crânio que a gente tem. Então, para a gente ver a diferença desses focinhos, então os dolicefálicos são aqueles pacientes, aqueles raças que a gente tem o focinho alongado, tá? Então, é aquele focinho longilíneo que a gente fala. Por exemplo, os dachshunds. Então, a gente vê o salsichinha, né? Os dachs, que são salsichinhas, a gente vê aquele focinho mais alongado. Então, são animais que eles conseguem respirar muito melhor, eles não têm essas alterações que nem os nossos focinhos achatados. Os mesocefálicos, tá? Então, onde a gente tem aquela cabeça, que a gente até brinca, que parece uma cabeça mais quadradinha, uma cabeça mais larga, e também ele tem um focinho não tão longilíneo como os dolicefálicos, mas é um focinho intermediário. Então, Beagle, Cocker, tá? Labrador, Golden Retriever, essas raças a gente consegue ver como um crânio mais quadradinho e o focinho mais alongado, tá? E em últimos casos, a gente tem os nossos braques, pessoal. Aí eu quero que vocês vejam aqui na imagem do lado direito, o crânio mesmo. Olha a diferença do crânio que esses animais têm, tá? Olha o focinho de cada um. Então, imaginam que aqui, ó, onde está essa parte do crânio, da parte óssea, é o focinho desse nosso paciente. Olha a diferença de um animal braquicefálico, pessoal. Então, aqui, a gente vendo já o crânio desse nosso paciente, a gente já começa a ver a problemática que é para esse bicho respirar, tá? Então, nós já começamos a ver pela anatomia desses animais, tá? Como que eles têm essa alteração aí anatômica para problematizar a vida deles. Aqui é o de felinos, então aqui é uma
eu deixei para vocês, pessoal, uma anatomia de felinos. Então, olha a região de crânio e focinho do umbracefálico, que é esse laranjinha, tá? E olha onde o dólio cefálico. Então, em felinos é a mesma coisa. Então, por favor, não esqueçam dos felinos, do persa, tá? Olha a diferença de maxila e de mandíbula, tá? Normalmente, os braquicefálicos, eles têm um maxilar menor do que a mandíbula, tá? Então, a gente vê muitas vezes pacientes com aquela dentição até meio tortinha, tá? Então, até a região de boca deles tem essa malformação aí que a gente vê muito na rotina, tá? Bom, então, aí é para vocês verem a diferença que a gente acaba tendo dessas raças Braque para as demais. Então, eu acho que aí a gente já começa a botar a cabecinha para pensar que esse animal aí vai ter uma série de alterações, tá? Então, começando a entrar na parte mais de fisiopatogenia das alterações braquicefálicas, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho delas. Bom, então, o que nós temos que lembrar, tá? A conformação de boca desses animais, que nem eu falei, já está comprometida. Então, eles têm um maxilar menor do que a mandíbula, tá? Então, na foto anterior, a gente consegue fazer essa comparação anatômica, tá? São animais, pessoal, que muitas vezes a gente vai ver tem esforço respiratório, tá? Então, são animais que eles começam a puxar muito ar, tá? Então, eles precisam muitas vezes vencer a pressão negativa que ocorre ali dentro do pulmão para tentar compensar a dificuldade respiratória que eles têm. Ou seja, vamos tentar traduzir isso para ficar um pouco mais fácil, tá? Aquelas raças, pessoal, que não tem estenose de narina, que não tem prolongamento de palato, eles conseguem fazer a respiração, então eles conseguem puxar o ar pelo nariz, então pelo focinho, de maneira tranquila, tá? Os braquicefálicos, vocês vão ver que, por exemplo, de 80% a 100% das raças braquicefálicas tem estenose de narina. Então, são animais que eles não conseguem respirar, puxar o ar direito pelo nariz. Então, eles fazem muito esforço respiratório para que esse ar ele consiga passar pela narina, tá? E também ele acaba usando a inspiração pela boca. Então, é uma maneira desse animal conseguir respirar. Então, ele tenta captar esse ar tanto pela narina quanto pela boca. Só que o que acontece? Muitas vezes esse esforço respiratório ele começa a gerar uma pressão muito excessiva, tá? Então ele gera uma inspiração excessiva, consequentemente, tudo que é excessivo, ele pode causar uma inflamação, tá? Dos tecidos moles. Então, se a gente está falando que é um animal que está fazendo esforço respiratório, tanto pela narina, e acaba muitas vezes puxando o ar pela boca, tá? A gente vai ter o quê? Comprometimento muitas vezes de saco laríngeos, a gente pode ter colapso de laringe, tá? A gente, muitas vezes, os pacientes têm prolongamento de palato mole. Então, o palato mole, muitas vezes, ele começa a ficar edemaciado, ele começa a ficar inflamado devido a esse esforço respiratório, tá? Então, consequentemente, pessoal, a gente vai ver que esse esforço respiratório nos braquicefálicos, eles começam a gerar alterações secundárias. Por exemplo, prolapso, tá? Ou o colapso propriamente dito de laringe, de traqueia. Normalmente são casos terminais nesses pacientes. O animal ele não consegue respirar, porque a laringe ela fica como se fosse paralisada, ela não se movimenta e os animais não conseguem respirar direito, tá?
Então, a gente precisa lembrar que o esforço respiratório, que o ronquinho desses animais acordado não é normal, tá? E isso acaba trazendo muitos problemas para esse paciente que pode aí incidir ao óbito, tá? Então, é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, a primeira alteração que a gente vê nesses nossos pacientes, pessoal, estenose de narina, tá? Então, a gente tem nas raças braquicefálicas, vejam, olha que entrada mínima que esses animais têm, olha no persa, tá? Então, esses animais, eles têm muita resistência, muita mesmo, pessoal, sem brincadeira, para passar, tá? Nessas vias respiratórias. É muito estreito, tá? Muitas vezes essas cartilagens, vejam aqui, ó, a asa da narina, ela é mais protuberante. Então, o que acontece? Esse animal, ele fica cada vez mais com a entrada da narina obstruída, tá? Então, tanto a entrada quanto a saída tem obstrução aí nessa narina, tá? Consequentemente, esse animal faz o quê? Ele puxa mais ar, ele faz mais esforço respiratório, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê pacientes fazendo esforços respiratórios tão grandes que eles entram naquele quadro de dispneia. Então, aquele quadro de dispneia é o quê? Aquele animal que fica com a respiração totalmente irregular, tá? São animais que podem acabar ficando até cianóticos muitas vezes, tá? Porque eles não conseguem fazer trocas gasosas, não tem ali ar suficiente, oxigenação, e o oxigênio ele tem que entrar, o CO2 tem que sair. Então, ele não consegue fazer essa troca gasosa, tá? Então, por isso que são animais que, devido a esse esforço respiratório, pessoal, a gente começa, às vezes, a ter versão de sacos laríngeos. Então, o que a gente vai ver são alterações secundárias, tá? Então, é o processo inflamatório por esse esforço na narina, que é a primeira etapa, começa a trazer consequências aí para esse nosso paciente. E uma outra coisa, tá? Mas não menos importante, edema. A gente vê muitos pacientes com estenose de narina e que tem prolongamento de palato mole. A hora que vai fazer, por exemplo, uma laringoscopia, pessoal, a gente vê o palato gigantesco, super eritematoso, super inflamado, tá? De tanto que esse animal tem ali com processos inflamatórios acontecendo por esse esforço inspiratório, tá? Bom, hipoplasia de traqueia é uma outra alteração que a gente vê nesses pacientes. A gente vê o lumen da traqueia reduzido, tá? Em toda a extensão dessa traqueia, vejam aqui no raio-x que tem essas setinhas. Então, a gente tem essa traqueia sendo reduzida, tá? Desde aqui do início, dando um zoom aqui, a gente conseguiria ver uma traqueia já reduzida, tá? Por quê? Lembrem que a traqueia, pessoal, eu não sei se todo mundo já viu, mas a traqueia, acredito eu sempre dou um exemplo que parece aqueles canos de obra amarelo, que tem aqueles anéis. Então, a traqueia lembra muito esse tubo, tá? Então, os anéis da traqueia são cartilagem. E esses animais, eles têm como se fosse um déficit de colágeno, tá? E, além do que, o tamanho deles, eles são pequenos também, nessas raças. Então, isso acaba fazendo com que o lumen da traqueia fique menor do que o normal, tá? Então, a traqueia fica pequenininha. Muitos pacientes, a hipoplasia de traqueia, ela pode ser um achado. Às vezes tem alguns animais, tá, que não manifestam tantas alterações clínicas devido à hipoplasia de traqueia, né? Muitas vezes a gente vai achar ela de maneira secundária quando vai investigar as outras alterações. Por exemplo, a estenose de narina, tá? E o prolongamento de palato mole, que é uma das causas aí que a gente vê de maneira rotineira, tá?
Então, mas a gente precisa lembrar que a hipoplasia de traqueia, ela dificulta a passagem de ar também. Então, vejam que a gente vai falar dessas alterações e tudo está correlacionado com essa dificuldade dos animais terem a passagem de ar, tá? E o nosso lindo e maravilhoso prolongamento de palato mole, pessoal. Isso daqui é rotina nos braquicefálicos, tá? Então, o prolongamento de palato mole, pessoal, o palato mole, vamos falar de maneira anatômica dele, ele tem função, tá? Normalmente o palato mole ele tem correlação com a fonação e com a deglutição, tá? Porém, ele tem um tamanho que é correto, que ele não tampona ali a região, ó, se a gente vê bem aqui, a região de epiglote, tá? A gente não tem a obstrução da epiglote, da rima epiglótica, tá? Então, nos casos do prolongamento, como o próprio nome já diz, a gente vai ter de 1 a 2 centímetros esse palato mole se estendendo. Ou seja, eles acabam fazendo um bloqueio dessa região da epiglote e da rima glótica, tá? Então, ele tampona, é como se ele fechasse ali a região, tá? Ele causa uma obstrução. E normalmente, o que acontece? O animal já faz esforço respiratório. Ali, a passagem de ar, ela já é vibratória, que a gente fala. É como se causasse uma vibração ali naquele lugar, tá? E isso acaba levando o quê? Edema, processos inflamatórios. Então, a gente vê muitos animais com essa região aqui, ó, desse prolongamento da entrada da epiglote bem edemaciada, tá? A gente vê bem inflamado essa região. Então, aqui eu deixei até para vocês uma porcentagem estatística, que 80% a gente diagnostica os nossos pacientes braquicefálicos. Então, o prolongamento de palato mole, gente, é uma das grandes casuísticas. Uma pergunta que eu deixo aí para vocês pensarem. É normal os nossos pacientes roncarem? Se a gente tem que achar que é normal, não, tá? Então pensem nisso, não é normal roncar. E muitas vezes o ronco, ele está associado com esse prolongamento de palato, pessoal, essa vibração que acontece nessa região. Então, os nossos pacientes roncarem não é normal. Então, investiguem o porquê que esse paciente ronca, tá? Eu faço uma analogia com seres humanos. O ser humano roncar não é normal. Por isso que tem que fazer pesquisa. Se a pessoa tem apneia, se a pessoa tem, por exemplo, carne esponjosa, é a mesma coisa, é a mesma linha de raciocínio que a gente tem que ter com os nossos pacientes, seja ele cão ou seja ele gato, tá? É que, claro, que em cães a gente acaba tendo uma casuística maior dessas alterações, tá bom? Então, aí é para vocês verem que não é algo tão simples assim da nossa rotina. Pessoal, aqui é um videozinho. Deixa eu passar aqui para vocês. Vê se só me dão um ok se vocês estão conseguindo ver ele, tá? Aqui é uma laringoscopia. Olha o prolongamento de palato, pessoal, fechando, obstruindo a epiglote, a rima glótica, tá? E olha esse atrito, pessoal, é isso que causa muitas vezes também essa vibração, esses processos inflamatórios. Aí ele não tem eversão de sacos laríngeos, tá? Essa região de sacos laríngeos não tem. Também não tem paralisia de laringe, tá? Nem colapso. Então, aí tá avaliando essas regiões. Pessoal, essa laringoscopia é do meu bulldog francês, tá? Então, vejam, a professora, ela tem um CRMV super positivo, tá? Ele ronca horrores, pessoal. E a gente foi investigar, tá? Então, aí é para vocês verem uma laríngua aí de verdade, como a gente acaba vendo no paciente, tá? Aí, no caso do Thor, que é o meu cachorro,
ele não estava com edema nessa região do prolongamento de palato, mas ele já tinha feito uma outra laringo por uma outra causa e estava super edemaciado, estava super inflamado. Então, muitas vezes a gente vê essas alterações durante os exames, tá? Isso daí a gente tem que sempre estar lembrando. Bom, uma outra questão aí que a gente tem. Normalmente aí, pessoal, a eversão de sacos laríngeos, a gente acaba considerando até uma causa secundária aqueles demais problemas que eu falei anteriormente, tá? Então, a gente vai ter um prolapso aí da mucosa que reveste as criptas da laringe. Então, aqui, ó, essas regiões. Então, ele vai reverter como se fosse uma capinha que ela vira ao contrário, tá? Então, ela não é tão diagnosticada nos pacientes, principalmente quando não faz laringo, tá? Isso a gente consegue ver só na laringoscopia, que eu mostrei para vocês. E tem muitos pacientes que acabam não tendo essa inversão de sacos laríngeos, tá? Então, quando a gente tem essa eversão desses sacos laríngeos, o que acontece? A gente vai ter também um ruído turbulento de ar, então a gente vê aqueles animais respirando com bastante ruído respiratório, tá? Aqui faz muito edema, pessoal, muito, tá? Então aqui a gente faz muito edema, então a gente vê muito inflamado, muito edemaciado, e são animais que têm muito desconforto, dificuldade respiratória também, tá? Aqui para vocês verem. Então, a gente tem aqui nessa fotinha uma eversão dos sacos laríngeos, tá? Nessa região. Ela fica proeminente, vejam, ó, que ela fica edemaciada também. Então, há algo aí que a gente acaba tendo alguns problemas no meio do caminho, tá? Normalmente são evoluções das alterações anteriores que a gente acaba vendo, infelizmente, tá? Por isso que o ideal, gente, isso, quem fala, eu vou falar isso na aula agora, e quem me conhece lá fora sabe que eu sempre falo, é tentar corrigir essas alterações o mais cedo possível. É tentar conscientizar esse nosso tutor para que ele faça. Eu sei, eu entendo, a gente sabe que não é algo barato, tá? A gente sabe que não são procedimentos baratos, mas é tentar conscientizar aquele tutor que tenha o mínimo de interesse de fazer e fazer ele se planejar para conseguir fazer a intervenção aí que é cirúrgica, tá? A correção cirúrgica desses nossos pacientes, tá? Colapso de laringe, pessoal, ou paralisia de laringe. Então, normalmente aí ocorre quando tem a perda do suporte das cartilagens da laringe, tá? Então, tem uma pressão, uma alteração de pressão na laringe, ou seja, quando tem muita pressão respiratória, quando a gente tem um esforço respiratório tão grande, essa laringe ela entra em colapso, ela paralisa, ela não consegue mais fazer a movimentação de abertura e fechamento dela normal. Coloquei para vocês até aí que isso é um estágio terminal, tá? Então, normalmente é um estágio terminal que a gente acaba tendo nesses pacientes. São animais que entram para internação bem grave, tá? Bem grave. Normalmente é progressivo, isso vai evoluindo, vai piorando, e o animal ele perde esse controle respiratório. Ele faz como se fosse, deixa eu pegar essa fotinha aqui daqui, tá melhor. É como se fosse uma dobra aqui, ó, da laringe, das cartilagens da laringe. É como se ela ficasse fechada e não conseguisse se abrir, pessoal. E obstruir passagem de ar. Daí a gente, enfim, acaba tendo aí essa problemática de não ter essa passagem de ar por a região, tá? Porque a laringe ela não consegue se movimentar, tá? Então, aqui, ó, é uma fotinho, ó, onde a gente tem a laringe fechadinha, tá? Então, tem
uma inversão aqui das cartilagens e ela fica fechadinha. Então, paralisia de laringe, a gente vê essa alteração, tá? E aqui eu peguei um videozinho, não é meu esse vídeo, pessoal, eu peguei do YouTube, do Endoscopete, são algumas endoscopias para vocês verem essa paralisia de laringe, tá? Essa laringe ela não se movimenta, tá? Ela fica fechadinha. Então, o posicionamento dela anatômico fica de maneira errônea, tá? Aí também é um paciente que tem colapso de traqueia, então tem a estenose ali daquele lúmen. E a avaliação ali dos brônquios, das carinas desse nosso paciente. Muitas vezes também faz para ver se não tem nenhuma alteração ali mais a fundo, tá? Mas em braque, o principal é ver essas causas primárias, prolongamento de palato, tá? Se tem reversão de sacos laríngeos, e em casos aí mais graves, a paralisia de laringe. Aqui é um outro. Aqui, pessoal, é unilateral, tá? Se a gente for observar bem, ficar parando para olhar, esse lado aqui, ó, o direito, a gente vê a laringe fazendo a movimentação dela, o lado esquerdo não, tá? Aqui, ó, é uma laringo de gato, de felinos, tá bom? Então, ali é uma paralisia unilateral. A gente pode ter a paralisia grave, que é bilateral, então é dos dois lados, mas pode ter só a unilateral, que é de um lado só, tá? E aqui é um paciente, deixa eu só ligar o som, para vocês escutarem como que é esse animal, tá? Com a paralisia de laringe. Opa, não foi. Olha que respiração ruidosa que esse paciente tem, pessoal. Imaginem vocês com uma obstrução aí que vocês não conseguem respirar. Então, isso é angustiante. Tá? Então, aí é para vocês terem uma noção de como é importante a gente intervir nesse nosso paciente, da melhor maneira possível. Tá? Orientem esses tutores, pessoal. O tutor, muitas vezes, ele é leigo, ele não sabe. E é nossa responsabilidade orientar ele, tá? Então, aí é para vocês verem as alterações que esses pacientes têm. Sinais clínicos que normalmente a gente tem devido a síndrome braquicefálica, pessoal. Aquela dispneia inspiratória, então o animal ele tem essa dificuldade para respirar, a gente vê uma anormalidade para esse paciente respirar. É um animal que a gente vê em angústia, muitos ficam curvados, fazem que nem a cifose, tá? Com a coluna mais curvadinha, de tanto tentar puxar o ar. Animal que ronca, são animais que tossem, animais que são intolerantes ao exercício físico, então tá 2 passos, o animal parece que tá morrendo, tá? Animais que ficam cianóticos, então sim, esses animais eles não conseguem fazer trocas gasosas.
Então, esses animais, eles vão ter o quê? Distúrbios de oxigenação e circulatório. Então, a gente vê a famosa linguinha roxa, azulada, a mucosa azulada, tá? Edema de tecidos moles. Então, lembra que eu falei para vocês que, principalmente aquela região de epiglote, de região de sacos laríngeos e de palato mole, a gente tem edema local. Então, isso causa mais obstrução respiratória e tem animais que vêm a óbito por causa disso, tá? Então, além disso, tudo que é crônico, gente, vai vir consequências. E não são respiratórias. São animais que, por fazer tanto esforço respiratório, eles começam a ter alterações cardiológicas, eles começam a ter alterações na válvula tricúspide, tá? Então, eles começam a ter alterações em região cardíaca, então, na válvula pulmonar. Então, são animais que começam a ter problemas cardíacos também concomitantes, muitas vezes, tá? São animais que podem entrar em quadros de acidose metabólica, porque eles não conseguem fazer troca gasosa corretamente. Então, lembrem que tudo que é crônico e a gente não intervém, ele vai piorar, tá? E muitas vezes nos pacientes com problemas respiratórios, quem sofre é o lado direito do coração, tá? E são animais que começam a ter problemas metabólicos, tá? Então, a acidose metabólica a gente começa a ter aí bastante, tá? Acaba vendo bastante. Então, lembrem desses pacientes. Aqui, pessoal, só para vocês saberem, é o Thor, é o meu cachorro. Isso daqui foi num dia que estava fresco, estava que nem o tempo de hoje, e ele só tinha atravessado a rua. Então, escutem como que é o problema respiratório desses animais. Olha como é ruidoso essa inspiração dele e expiração, tá? E, pessoal, ele não tinha feito nenhum esforço físico, tá? Ele tinha saído num dia meio que nem hoje, não está calor, ele só tinha atravessado a rua e andado, tipo, 5 minutos reto. Não é normal. Não é normal. Não levem isso para a vida de vocês que é normal. Não é, tá? O Thor, como vocês viram na laringo dele, ele tem prolongamento de palato importante. Ele não tem tanta estenose de narina, tá? Ele tem um pouco, mas o problema dele é o prolongamento, que é muito acentuado, tá? Então, é algo que a gente precisa intervir, ok? Pessoal, exame complementar. Raio-X, a endoscopia, a laringoscopia, a broncoscopia, tá? O eletro, o eco, hemograma e bioquímico sérico. Não vou entrar muito em detalhes, que não é o foco da aula, mas é só para vocês saberem quais são os exames aí iniciais que a gente solicita para esses nossos pacientes, tá? Então, aqui é a mesma endoscopia, a mesma laringo dele. Então, só para vocês verem de novo. Ó, que prolongamento de palato importante, ó. Tampando totalmente essa região epiglótica da rima glótica, tá? Ele tem um prolongamento gigantesco, por isso que aquela respiração dele é horrorosa, tá? Ele é totalmente intolerante a exercício físico, pessoal, tá? Então, aqui é aquela mesma laringo. E o tratamento, gente? Né? Eu não vou entrar em doses de medicações, de drogas, mas só para vocês saberem, muitas vezes a gente precisa, obviamente, corrigir a causa base, tá? A gente pode entrar com drogas que façam ação anti-inflamatória, então os corticoides da vida, os glicocorticoides, tá? Oxigênio-terapia, quando necessário, então são animais que vão precisar ficar internados. Pessoal, peso, esse pug gordinho eu coloquei de maneira proposital, tá? Então, o peso nesses animais tem que ser muito controlado, porque a obesidade ela vai piorar o quadro desse nosso paciente. E, obviamente, pessoal, educar esses tutores a não usar
coisas que causem alergia, cigarro, perfume, produtos de limpeza com muito cheiro. Por quê? Se é um animal que tem dificuldade para respirar, são substâncias irritativas. Então, isso vai irritar ainda mais o trato respiratório desses animais, que já é defeituoso e vai causar mais processos inflamatórios, tá? E lugares quentes, que é a segunda parte aí que a gente vai entrar, que é o caso da intermação, tá? E aqui é só para vocês saberem, para vocês se inteirarem, que são as correções cirúrgicas. A gente faz a rinoplastia desses pacientes, tá? Então, plástica na narina. A gente faz a estafilectomia e a palatoplastia, que é a diminuição daquele prolongamento do palato mole, tá? Saculoquitomia, tá? Que é a parte dos sacos laríngeos, que a gente faz ali a técnica para corrigir eles. E muitas vezes, tá? Colapso de laringe, a gente acaba tendo que corrigir a causa base aí, que são essas primeiras 3, para que isso não evolua para um colapso de laringe, tá? Mas normalmente a gente acaba usando casos de traqueostomia, tá? Então, que nem aquelas pessoas que usam, tá? Fazem a traqueo definitiva para conseguir respirar, tá? Então, é feito muitas vezes traqueostomia definitiva, tá? Em caso de colapso de laringe, esse animal precisa para conseguir respirar, senão ele não vai conseguir respirar. A cirurgia aí para colapso de laringe, ela não existe, então a gente vai ter que fazer uma outra via de saída para que esse animal consiga respirar, tá? Em casos, pessoal, de hipoplasia de traqueia, a gente usa broncodilatador, mucolítico, tá? E controla a obesidade desse paciente, tá? Então, muitas vezes a gente faz esse paliativo com relação à traqueia. Então, aqui é a parte das correções. O animal com estenose, olha na rinoplastia, que bonitinho que fica, faz a abertura, tá? E aqui, ó, prolongamento de palato, o animal corrigido. Olha a diferença que fica, gente. Tá? Então, é uma diferença muito grande aí dos nossos pacientes, tá? E aqui é mais a técnica, mas que a gente acaba fazendo para dar estáfilo, tá? E aqui depois a ressecção do saco laríngeo, tá? Faz a remoção dele quando ele faz aquela eversão, tá bom? Então, aqui é mais para vocês se terem uma ideia de como que funciona essa correção, tá? Mas, pessoal, eu falei tudo isso tudo, porque a gente tem que falar, não tem jeito, para falar sobre o calor nesses nossos pacientes, pessoal. Então, eu espero que nessa primeira parte vocês tenham entendido o porquê que esses animais são tão intolerantes ao calor. Lembrem que intermação, pessoal, ele é muito diferente de febre, não confundam, tá? Intermação normalmente é algo agudo, é algo que acontece quando o corpo desse paciente passa aí dos 40 graus e ele não consegue fazer a dissipação de calor, ele não consegue fazer essa perda de calor. A febre já não. A febre normalmente é algo que vem vindo com alguma patologia concomitante, então um quadro infeccioso, um quadro viral, neoplásico, tá? Inflamatório. E é essa diferença que a gente tem. A intermação, não. Normalmente são animais que são expostos a temperaturas muito altas e eles não conseguem fazer essa troca de calor e eles entram nesse quadro de intermação. São temperaturas que a gente vai aferir no bicho que está acima de 40, tá? Então, lembrem disso e vão pensando, já correlacionando com os BRACs, tá? Então, o animal... Pensem comigo, expor um animal, por exemplo, que nem aqui correndo no sol, aqui ainda é pôr do sol, mas vamos colocar aí naquele sol do meio-dia, rachando o coco, tá? Então, pessoal, pensem comigo, esse bicho nesse calor do meio-dia, ou que nem aqui na fotinho de baixo, ele no carro, fechado,
Então, o animal braquicefálico, se ele já não respira bem, se ele já não troca bem o calor, imagina ele exposto a essa temperatura. Como que vai ser? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Energias, calores, tá? Então, um adendo. Claro que nos casos de braquicefálicos, a gente não tem muitas focinheiras. Eles não têm focinho, né, gente? Então, assim, tem uma focinheira mais específica para braque, mas não é as tradicionais, que nem a gente usa nos dolicefálicos e nos mesocefálicos. Mas vamos pensar também que intermação pode ter em outras raças. Então, calor, cuidado, tá? A gente tem mais em braques, só que lembrem que pode acontecer em outras raças também, tá? Intermação a gente não brinca. Então, fazendo um remember aí, pessoal, de como esses animais regulam a temperatura corporal. Bom, cão e gato não transpira que nem a gente. Eles perdem normalmente calor pelo coxim, e é pouco, tá? Então, eles transpiram pelo coxim. A maior parte deles de troca de calor é quando eles ficam com a linguinha ali para fora, então, ofegantes. Só que aí eu vou fazer um adendo para vocês, meus queridos. Cão, é normal a gente ver de boca aberta, a língua para fora, que ele faz essa troca de calor. Isso a gente considera normal em animais caninos. Em gatos, já não. Que nem nessa fotinha aqui, se a gente vê um gato com essa boca aberta o tempo inteiro, acende a luz vermelha. Felinos de boca aberta não é normal, tá? Algum problema respiratório esse paciente está tendo. Ou, como a gente está falando de intermação, em casos de intermação. É um animal que vai estar aí com a temperatura acima de 40 graus, tá? Então, cães, sim, é normal, ok. Eles fazem essa troca pela ofegação, tá? Mas gatos, não. Isso precisa ficar muito claro para vocês, que vai que bate ali no atendimento um gato com boca aberta, vocês vão achar que é normal. E não é, tá? Gato com boca aberta não é normal. Outra maneira de regular a temperatura é por água gelada, aqueles tapetinhos gelados, piso gelado, tá? Ventilador. Então, aí é uma maneira da gente conseguir fazer com que esses animais tenham troca de calor também, tá? E, pessoal, falando aí do cuidado com o calor. Olhem essa foto, tá? Do Brief, com o bulldogzinho aí, com um pregador de roupa no nariz. Realmente, pessoal, quando a gente vê essa foto e pensa em braquicefálico, a gente vê, de fato, como se fosse um animal com um pregador obstruindo ali a respiração. É bem isso mesmo, é uma analogia que é muito boa, tá? Porque é bem isso, os animais eles não respiram. Então, entendam que se os braquicefálicos, eles têm o focinho achatado, eles já têm todas aquelas alterações anatômicas que a gente viu até agora, ele já tem dificuldade de fazer a troca respiratória, já tem a dificuldade de fazer ali a parte de oxigenação, por ter essas obstruções, há de convir comigo, pessoal, que eles vão ter no calor de fazer mais esforço respiratório, então eles vão ter mais dificuldade para inspirar e expirar o ar, e, consequentemente, mais dificuldade de fazer troca de perda de calor. Então, esses animais, eles não conseguem fazer perda de calor direito, porque eles não conseguem fazer a inspiração e a expiração de maneira correta. Se eles não conseguem fazer de maneira correta, obviamente que a temperatura deles corporal vai subir demais. Ainda mais se é um paciente que está andando no sol do meio-dia. Então, todas as alterações anatômicas, a gente já sabe que esse paciente já tem dificuldade para fazer troca de calor, já tem dificuldade para oxigenar. E botar um bicho num calor excessivo, que nem estava tendo em São Paulo, é aí que ele não vai conseguir fazer essa parte respiratória mesmo, e, consequentemente, a troca de calor vai ficar comprometida.
e, consequentemente, o resultado vai ser o quê? Internação, tá? Então, vai ter aí a hipertermia, tá? Internação, hipertermia, como queiram chamar, tá? Esses animais vão ter uma temperatura 41 graus, 43. Eu já atendi um paciente com 44 de temperatura, tá? Então, eles chegam, sim, a temperaturas altíssimas, tá? Então, aqui é um remember, então lembrem que, devido a essa obstrução, esses animais vão ter que aumentar a pressão negativa, então eles vão ter que fazer esse esforço para inspirar o ar, tá? Inspirar e expirar esse ar. Eles vão causar ali, ficar ofegante demais. Aqueles tecidos moles, o prolongamento de palato, sacos laríngeos, a gente vai ter ali processos inflamatórios. Consequentemente, isso vai causar o processo mais obstrutivo do que eles já têm normalmente. E eles vão ter o quê? Dificuldades para conseguir fazer troca de calor. Com isso, pessoal, resultado. São animais que começam a entrar em colapso, tá? Então, a gente vê um paciente com temperaturas acima de 40 graus e muitas vezes começam a entrar em colapso respiratório. Então, eles entram muitas vezes em choque, tá? A gente vê animais que vêm hipoventilando. É um bicho que vai vir para vocês muitas vezes em acidose metabólica. E uma das principais causas que a gente vê esse animal vindo para a gente em síncope, então o animal ele está desmaiado, tá? Ele desmaia. Casos gravíssimos, tem animal que chega a convulsionar por causa da temperatura alta, então aqueles bichos que estão acima de 43 graus de temperatura corporal, convulsiona, tá? E uma coisa que é muito comum, edema pulmonar, mas não é por causa cardíaca, pessoal. Edema pulmonar por esforço respiratório. A pressão respiratória dele, aquele esforço respiratório é tão grande que ele começa a ter comprometimento ali pulmonar. E são animais que ele tem edema pulmonar por causa desse esforço respiratório, tá? Então, isso é muito comum na rotina, o animal entrar com edema por causa da intermação, tá? Por causa da deficiência da troca de calor, ok? E, obviamente, se isso não é corrigido, a gente pode voltar naquele foco que eu falei, alterações cardíacas do lado direito, tá? Então, são animais que entram em hipóxia do miocárdio, e daí a gente tem uma piora e, normalmente, prognóstico ruim desse nosso paciente, tá? Então, aí, sinais de hipertermia, pessoal. A gente vê esses cães com a boca aberta. Então, aí a literatura traz para a gente que parece que eles estão sorrindo, mas não é sorriso de felicidade, é sorriso de dificuldade de respirar mesmo. A língua fica totalmente estendida para fora da boca, então a gente vê a língua do paciente bem aberta. Saliva, pessoal, o braquicefálico já saliva normalmente, né? Já acaba salivando muitas vezes, mas no caso de intermação é absurda, tá? E é uma espuma branca devido a esse esforço respiratório, devido a essa tentativa falha de fazer essa troca de calor. A mucosa, ela fica cianótica. Gente, o animal já tem problema de obstrução respiratória anatômica, congênita. E ainda mais com a temperatura acima de 40 graus, obviamente que esse bicho não está fazendo trocas gasosas, não está oxigenando. Então, ele vai ter, sim, a mucosa cianótica. Ou hiperêmica, então aquele bicho que começa a entrar em congestão, ele começa a ter alterações circulatórias, tá? Então, a parte de edema pulmonar, a parte cardíaca, a parte até mesmo de acidose metabólica, tá? As orelhas para trás, a gente nota também. O olho, ele fica saltado mesmo, a gente vê esses olhos mais protusos, mais para frente, mesmo no globo ocular, até por causa desse esforço respiratório, por causa dessa temperatura alta. E normalmente está vermelho, a gente vê os vasos ali do globo ocular congestos, tá? Animais ficam desorientados. Vômito e diarreia a gente pode ver, mexe com a parte gastrointestinal também desses pacientes, a intermação, a temperatura alta, tá? E um dos mais graves é a síncope e a convulsão, pessoal, tá?
E, obviamente, aí a gente coloca o edema, mas não é algo que a gente vê, é algo que a gente tem que auscultar o paciente para saber ali se está crepitando, se a gente tem um quadro de edema. Mas de maneira visível, de olhar e a gente ver, é a convulsão. Sim, tem animal que vai chegar para vocês convulsionando devido à temperatura alta, a internação, ou em síncope, tá? Ou desmaiado. Então, não é bonito de se ver, tá? A internação, pessoal, inicial nos animais é que nem aquele videozinho que eu passei do Thor, tá? São animais que começam assim, tá? São animais que começam assim. E travou para vocês, né? Mas é esse barulho, a língua totalmente para fora, tá? E são animais que, se a gente não intervir, vai dar ruim. Isso vai evoluir aí para convulsão, síncope, em casos gravíssimos, aí edema pulmonar, por esforço respiratório, tá? Pessoal, e o que a gente faz nos casos de internação, tá? Bom, primeira coisa, a gente precisa, de fato, comprovou esse animal está com temperatura acima aí de 39,8, tá? 40, 41, resfria o animal. Como que a gente resfria? Toalha molhada, com aqueles gelopex que normalmente nós temos de vacina, tá? Ou bolsa de água fria, se for uma em casa do tutor. Então, a gente resfria esse paciente, coloca o ventilador perto, no ar-condicionado. Então, a gente resfria o corpo desse animal. Casos que precisem de internação e de drogas especificamente. Então, muitas vezes a gente utiliza corticoide, tá? Os glicocorticoides por causa do edema dos tecidos moles que esses animais têm. A gente usa medicações antipiréticas, então, um exemplo de pirona, tá? Que tem o efeito analgésico, mas também para baixar a temperatura. A gente usa fluidoterapia resfriada, então deixa ali um pouquinho na geladeira e faz o acesso, faz a fluidoterapia, normalmente é soro fisiológico que a gente acaba fazendo, tá? Animais que acabam vomitando, a gente pode fazer um antiemético, uma ondansetrona, por exemplo, tá? Em casos graves, pessoal, oxigenoterapia, então a gente faz oxigenoterapia nesses pacientes. A furosemida em casos de edema pulmonar também é utilizado na nossa rotina, tá? E em casos de quadros convulsivos, diazepam, tá? Então, isso são protocolos que a gente acaba fazendo mais de rotina. Mas em casos iniciais, então vocês atenderam um bicho que está com cianótico, com a língua arroxeada, com dificuldade para fazer a respiração, a gente já vê ali, faz a aferição da temperatura retal, via retal. O animal está com a temperatura alta, resfria ele e já entra com drogas, por exemplo, antipiréticas, um corticoide, e a gente vai monitorando, por exemplo, às vezes a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, para ver como esse animal tá e para ver se ele não evolui. Pessoal, internação, o animal pode vir a óbito. Isso é muito comum. No calor que estava fazendo aqui em São Paulo nessas últimas semanas, teve muito animal que veio a óbito por causa de internação, tá? Então, é algo que a gente tem que orientar os tutores, principalmente os braquicefálicos, que já tem problema respiratório, que já não faz troca de calor direito, que o risco é muito grande de ele entrar nesse quadro. E o risco é muito grande de ele vir a óbito, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, tá? Tomem cuidado e orientem sempre esse tutor. E aqui é mais para finalizar os cuidados que a gente acaba tendo. E eu vou colocar isso, pessoal, não só com braques, mas com todas as raças. Seja ele de cães, seja ele de gatos. Então, calor, tomem cuidado com todas as raças e orientem sempre. Então, alimentação leve, tá? Hidratação, então a água com gelo, fazer picolé, né? Com água filtrada e uma fruta.
evitar de maneira assim, ser muito chato com isso, falar para o tutor não levar no sol do meio-dia, tá? Tomar cuidado com os picos de sol, que a temperatura é muito alta, até porque a gente pode ter queimadura de coxim, tá? Então, além da intermação, a gente tem queimadura de coxim, por exemplo. Manter esse paciente num local arejado, então com um ventilador, num ambiente que tenha um chão de piso frio, por exemplo. Usar protetor solar, tá? Por causa de queimaduras. E a tosa? Isso é muitas dúvidas que muita gente tem. A tosa, ela é vilã ou não? Depende, pessoal. A tosa, braquicefálico já tem pelo curto, né? Mas falando da tosa, assim, de uma maneira geral, tomem cuidado, porque o pelo dos animais, eles servem como termorregulação, tanto para frio quanto para calor. Se a gente tosar esse bicho na máquina a zero, que fica ali na pele, literalmente, esse bicho ele tem mais tendência a ter quadros de intermação, ou até mesmo pensando no contrário, na hipotermia, porque ele não tem pelo para fazer a termorregulação. Então, pode aparar o pelo? Pode, só que assim, o animal ele tem que ter um pelo de uma altura relativamente boa para fazer essa termorregulação, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o pelo ele é importante para isso. Pode deixar o animal com pelo aparado, mas nunca passar aquela máquina zero, que é aquela máquina no talo ali, que só fica a pele do animal praticamente, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a época que é tosado e de qual maneira esse animal é tosado, tá? Então, isso também é algo que cabe a nós orientarmos esse nosso tutor aí, para ele não causar problemas para esse animal, tá? E também a gente não indicar coisas erradas, ok? Pessoal, esse daí, o Bulldogzinho bege, eu perdi ele há alguns anos atrás, tá? E esse que vocês viram até o vídeo deles, a laringoscopia, é o pretinho, é o Thor. Então, eles são os meus bulldogs franceses, tá? Eu agradeço aí pela participação de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. E daí a gente tira as dúvidas agora. Obrigada.